agora, sempre na carona do Caveirão, o nosso dedinho mais famoso. Eu tentei dar o dedo na cara, mas ele conseguiu ser o dedo mais famoso do SBT Rio. A Polícia Militar faz uma operação e enfrenta traficantes em comunidades da Zona Oeste. Pra quê e onde você está? Jackson Silva, boa tarde. Olá, Isabelle Benito. Complexo Senador Camará virou uma praça de guerra. Isabelle Benito. Os traficantes atiraram contra o comércio da região. 5 veículos blindados também foram metralhados. Para ter uma ideia, o pneu de um deles foi incendiado pelos traficantes, Isabelle. Os bandidos colocaram fogo em barricadas. A situação aqui continua muito tensa, Isabelle Benito. Você vai ver agora a reportagem completa de Jackson Silva. Rodou. Imagens exclusivas mostram traficantes no meio da mata. Os bandidos acompanham a operação dos policiais militares no complexo de Senador Camará, zona oeste do Rio. Em toda parte há barricadas. Algumas foram incendiadas para impedir o avanço dos PMs. Houve intensa troca de tiros. Meu Deus, gente, estourou a caixa de tiro, tá? Tava caída ali no chão. 5 veículos blindados foram usados para ajudar na ação. A operação começou nas primeiras horas da manhã. Os policiais militares foram atacados por traficantes. Os veículos blindados ficaram metralhados. Só para ter uma ideia, um dos caveirões teve os pneus queimados pelas chamas que foram colocadas por traficantes para fechar as ruas da região. Centenas de policiais militares foram mobilizados. Uma retroescavadeira foi usada para retirar as barricadas. Por causa do confronto, mais de 2.000 alunos ficaram sem aulas. O complexo de Senador Camará é controlado pelo 3º Comando Puro. José Rodrigo Gonçalves Silva, o Sabão, é um dos traficantes mais procurados do estado. Ele continua foragido. Vamos então voltar com o Jackson Silva, que tem mais informações ao vivo pra gente. A gente está falando de um local extremamente conflagrado da Chapa Quente com perfil diferente. Um perfil de tráfico de drogas extremamente atuante a modos antigos, inclusive aquele mirante, do qual a gente sabe, ali é Coreia e tudo mais, esse que aparece na imagem, do qual desde que eu me conheço... É o Cruzeiro aí? É a parte conhecida como Cruzeiro, Jackson Silva, do qual eles observam a polícia há muito tempo e dão suporte com uma comunicação. Antigamente, na minha casa, era o radinho, hoje muito mais, uma eficiência muito maior para avisar a chegada da polícia. Tanto é que a ação, desde a ponta da chegada até do aço jogado de cima, foi muito tiroteio, né? Mais uma vez, boa tarde. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos mais uma vez. Isabelle, estamos na Vila Aliança. Antes de falar com você, queria chamar a atenção para os vídeos que mostram essa ação da PM desde as primeiras horas da manhã. Eu quero pedir ao Christian para botar nesse momento, para quem está assistindo ao SBT Rio, para ver como é que foi essa operação. Foi muito difícil. Coloca aí, por gentileza, e escuta esse tiroteio, Isabelle Benito. Ô, Jackson, o que acontece é o seguinte, a hora que chegar no tiroteio, me avisem, né? Porque aqui a gente faz, para o povo de casa entender, a gente faz um ilustra e nem sempre essas imagens que rodam são as imagens que tem o tiroteio. Agora sim, ó, esse é o tiroteio de longe, de perto, e eu vejo ali, Jackson, naquele ponto, é claro que são imagens do pessoal que mora na comunidade. Aquele ponto onde tem a fumaça preta, bota a imagem de novo lá, Christian. A gente vê perto da barricada, do qual, mas essa é outra imagem onde tem o tiroteio, que é a primeira confronto ali, né, Carregosa, onde fica o antigo fogueteiro, que hoje a gente sabe que estava armado de fuzil. Agora, essas imagens de longe mostram exatamente o local onde os policiais entraram, que também a queima de barricada não deixa de ser um aviso para os traficantes de onde está vindo a polícia. Nessas regiões. Barricada que já impede o acesso, e não só a barricada. Quando você queima, você tem a questão do terror, você tem a questão de você ter essa imagem que é forte, entendeu? Então você vai ter os helicópteros todos filmando das redes de TV, vendo uma imagem que choca mesmo e tem que chocar.
Mas tem que chocar pela gravidade que os criminosos fazem, não o Enquanto isso, contrário. o dono do morro tá onde? Há um tempo vazando. Há um tempo que ele está arrumando a mala, porque assim, até chegar nele, isso tudo vai impedindo, vai demorando a atividade policial conseguir chegar. O horário que é para saída de escola, para saída de trabalho. Tudo as isso. imagens dos caras lá em cima, ó, isso tudo são imagens do qual você vê os olheiros. Ô Jackson, me tira uma dúvida, esse é o antigo cruzeiro que a gente filmava há muito tempo? Sim, Isabela, a parte da mata onde traficantes se esconderam e de lá de cima atiravam contra os policiais. Por exemplo, estamos na Vila Aliança, um dos piores lugares da zona oeste do Rio, onde teve muito confronto. Aqui, por exemplo, ali é uma boca de fumo. Você observa que ainda tem barricadas. Aí você pergunta, os policiais não retiraram a barricada de lá? Retiraram. Só que os traficantes, enquanto os policiais iam para um outro ponto, colocavam novamente a barricada. Em outras regiões daqui também, eles colocaram fogos em barricadas. Observa só, são vários policiais militares em diversos pontos estratégicos, tá? São centenas de policiais militares nessa operação. Isabelle, cada ponto que os policiais chegavam, eles eram recebidos a tiros. Muito tiroteio, Isabelle Benito. E detalhe, tá? 5 veículos blindados avançaram, mas foram metralhados. Para ter uma ideia, os pneus de um dos veículos blindados foram queimados, porque passaram em meio às chamas que foram colocadas por traficantes. Essa é a realidade daqui da zona oeste do Rio. Aí tem mais uma observação que é pior ainda. Aí você pensa, mas os bandidos atiraram, isso é normal. Claro que faz parte, né? Agora, atirar contra o comércio da região é muita covardia, Isabelle. Para acabar com a operação, os traficantes atiraram contra o comércio da região. É a pura verdade. Atiraram sim. Uma drogaria aqui na Vila Aliança foi metralhada, Isabelle Benito. Tem que ver, Zé, os produtos todos perfurados com tiro de fuzil. Isabelle Benito, coisa horrorosa. Detalhe, Marcelo Carregosa, uma ação que não foi só aí na Vila Kennedy, Rebu, outros locais, Sapo e tudo mais, ligados à mesma facção, do qual a polícia age. Não é coincidência, você vai agir de acordo com estratégia, né? Porque sabe que vai ter tiroteio, né, Deus dará. Exatamente. Você tem criminosos armados, criminosos que historicamente já atuam com beligerância, eles já se preparam para a atuação policial nessa localidade, para atuar justamente isso, com guerrilha. Você vai ver que eles vão fechando o quadrado. Isso que o Jackson falou, que enquanto você está tirando uma barricada, eles já estão montando outra. Isso tudo já é treinado pelo crime organizado, né? E aí a gente tem que começar a entender o problema. Começar a entender, não, que isso é uma coisa que todo mundo já entende, mas não trabalha. É a violência praticada pelo crime organizado. E uma coisa que sempre digo, assim, crime organizado você vai ter no mundo inteiro? Vai ter. Violência é outra história. Violência da forma que a gente tem, não. Guerrilha, terrorismo. E não vai longe. Isso. Você vai para países latino-americanos como Bolívia, Chile. Não é assim. A gente permite que essa realidade aconteça. Essa realidade é desestruturante para qualquer sociedade. A gente normaliza o absurdo. Ao vivo, o Jackson Silva volta agora com o comandante para atualizar a situação na área e como que fica a situação nessas comunidades. Boa tarde, comandante. Isabelle Benito, eu estou com o coronel responsável por essa operação. Coronel, muito obrigado pela sua participação. Qual o balanço dessa operação até o momento? Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos os telespectadores da SBT Rio. Hoje nós fizemos uma operação com o objetivo de prender elementos ligados ao tráfico de drogas e também coibir o roubo de veículos, né, na região de toda a Grande Bangu e adjacências e também na segunda região integrada de segurança pública. Os elementos, principalmente agora próximo à festa de Natal, final de ano, a gente tem identificado pelo setor de inteligência que eles têm roubado veículos e trazido para dentro das comunidades carentes. E lá pede o resgate do veículo, né? Isso talvez para arrecadar dinheiro por causa de festa de final de ano. Exatamente. Então, com isso, eles pedem o resgate. Quando o proprietário do veículo não tem o dinheiro para dar o resgate ou não quer dar o resgate, não concorda com esse tipo de situação, até porque às vezes muitos dos veículos têm seguro, eles mandam esses veículos para desmanche, e desmanche que é localizado dentro da comunidade aqui, Senador Camará. Pelo menos 4 suspeitos de pertencer ao tráfico foram presos.
drogas e um fuzil foi apreendido. Isso. Logo na entrada, os policiais em progressão no terreno, e cabe destacar que foi uma progressão muito difícil, né? Aqui nós temos diversos níveis de barricada, é uma comunidade que tem um gerente só para barricada, é uma comunidade muito complexa de se operar. A Polícia Militar consegue romper a primeira barricada, mas tem uma segunda e uma terceira que vai atrasando o avanço das equipes no terreno. Mas, mesmo assim, a Polícia Militar, o 10º... Pois não. Pois não, Isabelle. Acho principal você falar sobre isso, porque na prática é quem vê e quem vive. Ou seja, o morador e o policial. Tô pouco me lixando por vagabundo. Essa dificuldade que o vagabundo coloca, porque você para pensar. Muita gente fala assim, pô, mas a polícia entra e aí não acontece nada. O traficante, ele vai colocando essas barreiras que você acabou de narrar de forma muito perfeita, porque vive. Não é a sua narrativa de quem lê ou de quem ouviu falar. Você vive diariamente com o seu batalhão isso, né? Então, assim, essa narrativa é importante para as pessoas entenderem pelo fato de que, quando a gente fala para vocês que, além de tudo, tem o fator de que o traficante não é o bonzinho da área. E adora esse discurso, essa narrativa que é colocada e essa guerra de informação, porque ele coloca essas barricadas para qual ele precisa proteger o traficante maior, porque o fogueteiro vai morrer. Se for não é o grandão que vai morrer trocando tiro com a polícia. Ele bota o filho da Dona Maria, que vai chorar, e que o comandante vai ver ela chorar, mas vai atirar contra o policial. E bota em risco uma população inteira, do qual muita gente acha que ele é o bonzinho da história. A partir do momento que você vai colocando desafios para a polícia tem que pensar em não morrer e pensar em ter a segurança do local. Porque não há nesse Rio de Janeiro, nessa terra minada, como a gente viu que você está explicando, minimizar riscos ou garantir a integridade de inocentes quando você tem vagabundos fazendo barreiras policiais justamente para usar, querendo ou indiretamente ou não, o pobre morador da comunidade, que a sua maioria é trabalhador, como escudo para o vagabundão fugir, não é, comandante? Eu não posso perder essa deixa de falar sobre isso. Exatamente, Isabelle. Esse discurso, essa narrativa usada por eles, não é só aqui, né? Praticamente em todas as comunidades do nosso estado, eles usam essa narrativa, né? E com essa narrativa, eles acabam ganhando muito apoio de, infelizmente, cidadãos que moram dentro da comunidade, mas que são desinformados, né? E acabam sendo convencidos que a polícia só vai no território para atirar, para realizar a operação. E não é verdade. Comandante, muito obrigada pelas informações. Eu quero só uma última informação aí para vocês me atualizarem. Como está a situação agora de terreno nessas localidades? Só para o morador estar assistindo a gente, confia no nosso trabalho. Fala, Jaque. Isabelle, só uma informação também que é importante, tá? Somente aqui no complexo Senador Camará, para ter uma ideia, são mais de 300 fuzis. Um levantamento da Polícia Militar. São traficantes, tem pelo menos 300 fuzis, fora metralhadoras, pistolas, então é muito difícil entrar nesta região. Agora, durante um ano, vocês também conseguiram apreender fuzis nesta região, né, Coronel? Exatamente. Somente nesse ano, aqui na área do 14º Batalhão, nós chegamos à marca de 49 fuzis no dia de hoje. Convém destacar que esses fuzis, na mão dos traficantes, são utilizados de qualquer forma, né? Vídeo que aconteceu hoje. Né? A gente entra na comunidade, a Polícia Militar entra na comunidade, eles, favorecidos pela geografia, vão para o morro, que fica localizado entre a Vila Kennedy e aqui o Complexo de Camará, ficam na mata e de lá atiram em direção à comunidade, em direção aos policiais. Só que nesse meio aí tem diversas residências, diversos comércios que hoje foram até atingidos por disparos de arma de fogo realizados por traficantes. Como é que está a realidade aqui agora, Coronel? Bom, agora no momento está tranquilo, né? A Polícia Militar está estabelecida em determinados pontos estratégicos para manter a vigilância, para evitar qualquer tipo de efeito colateral no momento posterior à operação. Volto contigo, Isabelle Benito. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, comandante. Cuidado aí, pessoal. Tanto a tropa quanto também os moradores. A situação é complicada e não tem como ser diferente. Estamos falando de áreas extremamente perigosas.